Aleluia. Paz do Senhor. Vamos esperar, os irmãos aí entrarem na live. Para mais uma live em nome de Jesus. Aleluia. Na live aí vai deixando seu pedido de oração. Vamos estar anotando aí todos os pedidos de oração. Vamos estar orando também pelos seus pedidos. Eu creio que muitos pedidos agora já foram atendidos. Nós não paramos de orar por esses pedidos, Então eu creio que logo muitos milagres aí irão acontecer. Amém? Vou esperar mais alguns irmãos entrarem. Vai deixando aí a paz do Senhor, vai deixando seu pedido de oração. Aleluias. Bom, está dando início, então hoje eu creio que não vou me demorar. Vou ser bem rápido, vou ser objetivo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Mas antes de estar dando início a esta live, gostaria de que, aonde os irmãos estivessem, se assim puderem, vamos estar orando em nome de Jesus, para estar dando início a esta live. Amém? Senhor Deus, Pai eterno, nós te adoramos e te bendizemos. Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia seja conosco nesse dia. Pai, nós te pedimos que nesta noite o Senhor possa vir falar conosco. Que o Senhor venha abrir os céus e derramar sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Aleluias, Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem ainda por fazer. A tua palavra diz que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, e ainda não desceu ao coração aquilo que o Senhor tem preparado para nós. E eu creio, Senhor, que esse dia pode ser hoje. Se não chegou, talvez pode ser amanhã, mas eu sei que o Senhor tem algo preparado para cada um de nós. Deus, que nessa noite o Senhor possa tocar nos corações, que o Senhor possa realizar milagres, que o Senhor possa, aleluias, confortar, meu Pai eterno, a dor dos aflitos, confortar os corações que estão abandonados, ó Pai. Venha falar conosco nesta noite. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Então, como eu falei já no início, deixe aí seu pedido de oração. Vamos estar orando. Vamos estar anotando aí o seu pedido de oração. Para que, com todos os outros que já estão no caderno, nós possamos orar juntamente ao Senhor. Amém? Sem perca de tempo, hoje vamos estar falando, o Senhor me deu esta palavra, falou muito comigo ontem à noite, quando eu recebi a notícia do pastor Ciro, para que eu pudesse estar encarregado de trazer a palavra no dia de hoje. Então eu creio que irá falar com os irmãos também, amém? Hoje a palavra se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, uma palavra já bem conhecida, mas eu quero entregar aquilo que o Senhor revelou ao meu coração, que já serviu de alimento para minha alma, para o meu espírito. Eu quero partilhar deste momento que eu tive com o Senhor ontem,
aleluias, e entender, fazer com que nós todos possamos entender que realmente Ele está conosco a todo tempo, amém? Então a palavra de Deus se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, vamos ler alguns versículos, mas vamos começar do versículo 5 a seguir, que vai dizer assim: quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Irmãos, vamos estar lendo alguns versículos mais adiante, mas hoje vamos estar dando início através desses versículos. Eu pude ler toda essa história e quem já não leu a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou quem nunca ouviu um pregador falando, trazendo a mensagem deles. E não vou me ater à história deles, mas sim o que eles fizeram, todos nós o conhecemos quando falamos de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles foram lançados na fornalha. Mas o que me traz, aleluias, o que chama a minha atenção é a atitude que eles tiveram diante a uma multidão, diante a um rei. Todos nós sabemos que o rei Nabucodonosor, ele trouxe dentre os hebreus alguns cativos, homens, né? E entre eles estavam Sadraque, Mesaque e Abednego, que até então esses nomes foi dado para eles. E Daniel estava junto com eles. Né? Daniel se revelou ao rei quando o rei Nabucodonosor teve um sonho, então ninguém pôde interpretá-lo. E Daniel, né, com a sua oração e a sua revelação que veio de Deus, pôde interpretar então o sonho ao rei Nabucodonosor. Então o rei dá a Daniel um alto cargo dentro do seu palácio, ou seja, um cargo de clero para trabalhar a seu favor. E a pedido de Daniel, o rei Nabucodonosor também dá alguns cargos a Sadraque, Mesaque e Abednego, cargos de importância. E através dessa revelação de Daniel, o rei Nabucodonosor, quando fala no versículo, no capítulo anterior, vai falar que o rei Nabucodonosor então se engrandece, porque em uma das suas revelações de Daniel a ele, através do seu sonho, ele fala que ele vai ser cabeça de ouro. Então enche-se o orgulho dentro dele, a soberania, né, a vontade de querer se engrandecer diante do povo. Tanto é que ele era rei, então ele talvez tinha esse poder, mas ele queria ser mais, ele queria se mostrar a todos. E ele manda construir essa estátua de ouro. E quando ele termina a sua construção, ele chama todos da sua província. Vai falar aqui no versículo 2, que o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem à consagração da sua estátua. Ou seja, havia muitas pessoas ali reunidas. E entre eles estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não fazia parte até então desse pequeno pedaço da história. Quem sabe ele estava envolvido com outras coisas, porque ele ocupava um cargo de importância dentro do reinado do rei Nabucodonosor. E a história então não fala de Daniel, não menciona Daniel aqui nessa parte da história. Mas o que eu quero dizer é que o quê? Quando o rei Nabucodonosor chama todos para que ele pudessem consagrar, ele decreta, ele faz uma lei dizendo que aquele que não se ajoelhasse
aquele que não se prostrasse diante da estátua, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Aleluia. E foi através desse versículo em diante que o Senhor começou a falar muito comigo ontem. E eu até tive que segurar as lágrimas, enfim, porque realmente Deus falou muito comigo. Em meio a essa multidão, havia apenas 3 pessoas que estavam ali e já sabiam no seu interior a qual Deus eles serviam, o que eles iriam fazer quando todos se prostrassem. Eles estavam ali e talvez até não sabiam o tamanho da consequência a qual eles iriam prosseguir, eles iriam enfrentar se eles não se prostrassem diante da estátua. Mas a história vai dizer que quando todos se prostram, há 3 que não se prostraram diante daquela estátua, diante dos deuses, ou enfim, não adoraram a estátua de ouro. E aqui eu começo a entregar aquilo que Deus me revelou. Em meio, às vezes, às circunstâncias a qual nós estamos passando, dependendo do momento a qual nós estamos vivendo, nós precisamos, vamos dizer assim, como bem falamos, dar o nosso jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro nada mais é, nada menos do que, às vezes, tentar se fazer passar por alguma coisa, ou tentar manipular alguma situação para que tenhamos vantagem com isso. Só que aqui eu entendo que havia 3 pessoas, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles não queriam dar o seu jeitinho brasileiro. Eles estavam sendo fiel ao Deus a qual eles serviam. E ser fiel, às vezes nós, ser fiel a Deus, o que é ser fiel a Deus? É confiar nele. Sim, é confiar nele. Mas ser fiel a Deus também é obedecer. Obedecer em qualquer circunstância. Obedecer em qualquer momento, ou seja, em qualquer parte da sua vida, sendo ela boa ou ruim, obedeça a Deus. Nós devemos confiar, sim, devemos confiar, mas a confiança também vem do obedecer. Se nós não obedecemos a Deus, nós não vamos ter confiança. Como vamos confiar em alguém que nós não obedecemos? É mais difícil. Mas agora, quando nós temos a plena confiança, nós confiamos em Deus, obedecemos a Deus, nós sabemos qual é o resultado. E foi isso que aconteceu na história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando tocaram todos os instrumentos, a Bíblia vai dizer, quando tocaram no versículo 5, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. E no versículo 6 ele vai decretar, e qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de um forno de fogo ardente. E é aqui que eu digo que por muitas das vezes nós tentamos escapar das situações a qual nos prejudicam. Nós tentamos de uma certa maneira manipular, mas nessa noite eu quero te dizer que se nós confiamos em Deus, nós também devemos obedecer a Deus. E obedecer a Deus não é nada mais, nada menos do que obedecer os seus mandamentos. E o primeiro vai falar, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não vamos adorar a outro Deus. Não vamos se prostrar às circunstâncias que nos favorecem. Ah, mas se eu não fizer isso, vai ficar difícil para mim. Isso vai complicar muito para a minha vida, mas obedeça. Não se corrompa. Sadraque, Mesaque e Abednego não se corromperam. Não se venderam. Talvez pelo cargo a qual eles estavam exercendo dentro do reinado do rei Nabucodonosor,
Eles não estavam preocupados se eles iriam perder ou não. Eles não estavam preocupados se o salário deles ia diminuir. Eles não estavam preocupados se as outras pessoas que as pessoas que estavam à sua volta iriam fazer qualquer outra coisa, não. Eles não estavam preocupados se iriam fazer fofoca deles. Ah, não, olha lá, aqueles 3, eles não se prostraram, porque eles adoram a um Deus a qual eles não conseguem ver. Um Deus a qual eles, sabe lá se ainda existe. Irmãos, a prova de que Deus existe é que eu e você estamos aqui hoje para contar a história. História de grandes milagres ou pequenos milagres que aconteceram na nossa vida. A Bíblia vai relatar, o pastor Cido sempre fala de que Deus curou a dor de cabeça da sogra de Pedro. Esse para nós talvez pode ser um pequeno milagre, mas está na Bíblia, quer dizer que Deus ainda faz pequenos milagres, mas não deixa de ser um milagre. Então Deus está presente conosco a todo momento. E quando tocam os instrumentos Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Não se prostraram e não tentaram manipular que estavam adorando a imagem de ouro. Ou seja, quem sabe nesse meio tempo, a qual havia muito barulho, e a qual as pessoas estavam se ajoelhando, eles poderiam talvez imaginar, ou seja, simular que estavam adorando, mas não, eles não quiseram ser parecido com as outras pessoas. Eles não quiseram, aleluia, ser igual às outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a palavra de Deus ainda continua sendo a mesma. Que o pecado ainda continua sendo pecado. Que a verdade é que liberta, é a palavra de Deus que vai libertar. Não é, às vezes, nós querer com que a igreja se pareça com o mundo. Não é isso, nós não queremos que a igreja se pareça com o mundo para atrair pessoas, não, porque o que tem que atrair as pessoas é o Espírito Santo que há dentro da igreja, que há naqueles que não se corromperam. Ah, irmão, mas isso não existe, porque eu sei que, eu creio dentro de mim que ainda há pessoas de Deus. E nesta igreja eu sei que há pessoas de Deus que dobram, e quando dobram seus joelhos, as orações são alcançadas. Ainda há remanescentes que lutam, que quando dobram os seus joelhos derramam lágrimas diante de Deus, diante das orações. Há remanescentes, aleluia, que tiram tempo para jejuar, que acreditam que a palavra ainda é que liberta. Não é os shows que são feitos, não tenho nada contra isso, irmão. Cada um tem uma maneira de ver o evangelho, mas eu estou falando de mim, eu acredito nisso. Na verdadeira palavra, na palavra de Cristo que liberta, na palavra que vai te levar em direção ao céu, não é a palavra que vai te confortar neste mundo, não. A palavra de Deus vai dizer, não se conformeis com esse mundo, mas transformais. Transformar é o que? É ser o que a Bíblia diz para que nós somos. Ou seja, não é se corromper, não é se vender, não é, aleluia, fazer qualquer outra coisa para atrair a multidão sendo parecida com o mundo. Não queremos trazer o mundo para dentro da igreja, mas queremos levar a igreja para o mundo. A igreja somos nós, então somos nós que não devemos se corromper. Não devemos se comparar às outras pessoas que vivem no mundo. Ah, mas Paulo diz que se fez de louco para confundir os loucos. Ah, irmãos, quem era Paulo? Quem era diante da presença de Deus? Me mostre na Bíblia quando Paulo se corrompeu, quando ele se vendeu. Pelo contrário, ele foi e não se prostrou a outro Deus. Ele não se prostrou a outro poder. Ele não se prostrou a qualquer ordem que vinha do homem. Devemos obedecer, sim, devemos orar para os governantes, sim, devemos orar. A Bíblia fala que nós devemos orar para que nós não vivamos sob opressão. Porque se temos um país mal governado,
o povo sofre com isso. Mas aonde eu quero chegar aqui, nós não podemos nos corromper. Corromper pelo dinheiro, corromper pelos cargos oferecidos em qualquer outro lugar. Nossa, aquele cargo lá na minha empresa, olha, vai ser uma bênção, só que eu vou ter que deixar de vir na igreja na terça, na quarta, no domingo. Eu não vou mais ter tempo para cultuar a Deus. Preste atenção. Preste atenção. Aleluias. O que nós devemos fazer diante da presença de Deus para que nós não corrompemos é confiar nele, sim, mas também é obedecer. Obedecer. E foi isso que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Quando eles não se prostraram, o rei Nabucodonosor não acreditou naquilo. Porque ele tinha os três como os seus fiéis conselheiros, seus fiéis trabalhadores. Eles estavam trabalhando em cargos de extrema importância dentro do reinado. Ele disse, não, eu não acredito. Eu vou chamar eles aqui para ter a certeza que eles ouviram bem o que eu falei. Para ter certeza que eles realmente tiveram clareza de tudo aquilo que aqui foi falado. Aleluias. E no versículo 14 vai dizer assim: e falou Nabucodonosor, ele lhes disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servir aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvires o som da buzina, e aqui ele vai falar todos os instrumentos novamente, no versículo 15, aí na parte B vai dizer, prostrai e adorares a estátua que eu fiz, mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quer dizer que para o rei Nabucodonosor não havia esperança, porque ele não acreditava, ele não obedecia, ele não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Apesar de ele ter já recebido a revelação que veio de Daniel, sabendo quem Daniel era, mesmo assim ele não acreditava. Então Sadraque, Mesaque e Abednego vai responder a ele. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos e que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Aqui eles tiveram a plena confiança, eles não pularam em dois pensamentos. Quem sabe, aleluias, isso já há um tempo atrás eu posso dizer que já aconteceu, já tive essa experiência de alguém chegar e perguntarem para mim, olha Adalberto, você é crente? Sim, eu sou crente. E perguntaram de novo, sim, você é crente? Sim, eu sou crente. Quer dizer, quem sabe, quando essa pergunta é nos feita, gera-nos uma dúvida ou uma incerteza de que nós confiamos em Deus, mas o nosso pensamento nos acusa quando nós pensamos na obediência a qual nós servimos a Ele. Quer dizer que acreditar que Deus pode fazer milagres é fácil, mas obedecer que às vezes se torna um pouco difícil. Aleluia, quer dizer então que eu vou para a igreja, eu acredito naquilo que Deus pode fazer, só que quando eu saio da igreja e estou lá no mundo, eu estou lá na roda dos fornicadores, na roda dos fofoqueiros. Então isso, irmão, é o que entristece a Deus. E isso faz com que por muitas das vezes a nossa bênção, o nosso propósito é atrasado. Porque acreditar é uma coisa, agora confiar e obedecer é outra, totalmente diferente. Quer dizer que, aleluias, Senhor, Tu és maravilhoso. No versículo 19, então, o Nabucodonosor se encheu de furor
e mudou o seu aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. No versículo 21 vai dizer que eles foram atados com tudo que eles estavam naquele momento, com a sua capa, com as suas vestimentas, do mesmo jeito a qual eles chegaram. Eles foram lançados. Aleluias. Às vezes, irmãos, há situações a qual nós vamos passar que as pessoas vão se entristecer com a gente pelo fato de que nós servimos a Deus, pelo fato de que nós temos um caráter cristão, de não se vender, de não se corromper, de não tentar dar o seu jeito brasileiro para poder beneficiar, vamos dizer assim, A ou B. O caráter cristão ele tem que ser seguido. Ele tem que ser mantido dentro e fora da igreja. Passando por dificuldades ou não. Passando às vezes por pressões que fazem com que nós passamos no nosso dia, sim ou não, nós devemos continuar obedecendo, mantendo o nosso caráter diante de Deus. Porque, de uma certa maneira, as pessoas, por muitas das vezes, não vão entender o que nós estamos fazendo. Mas eu digo a mim, e essa palavra veio a mim, e neste momento eu estou repassando, eu estou partilhando ela a você. Aleluia. Quem nos julga, quem nos escolhe é Deus. Quem nos capacita é Deus. Aleluias. O que nós somos é Deus que vai nos julgar. E nessa noite a pergunta é: o que nós estamos sendo diante da presença de Deus? Nós estamos sendo como Sadraque, Mesaque e Abednego? Ou estamos sendo como todos os outros, aqueles que se prostraram diante daquela situação para não ser lançado numa fornalha de fogo ardente? Quem nós estamos sendo? Aleluia, em meio a essa crise mundial a qual o mundo está passando. Será que nós estamos acreditando mais na força do nosso braço? Ou naquilo que Deus pode fazer? Devemos sim ser cautelosos. Devemos sim obedecer às leis desse mundo. Devemos sim ter o cuidado conosco, porque a Bíblia também diz que nós não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Então eu não vou sair daqui, no momento ao qual nós estamos vivendo, vou ir sem os cuidados adequados para uma multidão. Não. Nós devemos sim nos cuidar. Nós devemos sim nos precaver. Mas a nossa confiança tem que estar em Deus. Nós devemos obedecer a Ele. E foi isso que aconteceu quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na porta da fornalha. Eles não questionaram, eles não tiveram rodeios. Olha Deus, olha o rei Nabucodonosor, o senhor diminuiu um fogo aí. Quem sabe se o senhor jogar só um, porque essa ideia foi de Sadraque. Mesaque e Abednego, não, nós estamos fora. A ideia foi dele não se prostrar. Então, não, os três não tiveram dúvida. Eles sabiam que Deus, mesmo se Deus não os livrasse da fornalha de fogo ardente, eles continuariam servindo e adorando a Deus. E quando fala de fogo, irmãos, quando fala de fogo, nós nos imaginamos diante a meias situações muito difíceis. De situações, às vezes, de realmente querer parar e abandonar, de realmente voltar para trás, e não, eu não quero mais isso, há muita pressão. Estamos numa situação de realmente opressão sobre as nossas vidas. Mas há três etapas do fogo, a qual eu aprendi. Eu tive o meu primeiro trabalho, eu posso dizer assim, de carteira assinada lá no Brasil, foi como metalúrgico. E eu aprendi que o fogo, ele precisa sim atingir uma certa temperatura. O fogo, ele precisa de chamas boas, ou seja, quanto mais
puro material a ser lançado no fogo, melhor será a sua queima. Mas por que você está dizendo isso? Porque o fogo, quando ele é puro, ele purifica. Ele purifica o que é lançado até ele, para que todo aquilo que não presta, o fogo queima, e toda a matéria-prima, então assim é purificada, como vai falar, o salmista vai falar que como a prata é aquecida no fogo, para que ela seja purificada. E quando a prata, ou seja, quando o fogo está bom, quando a prata está no fogo, e você começa a enxergar a sua face, ou seja, ela começa a refletir a sua imagem, aleluias, é porque ela está no ponto. Ela está no ponto exato da purificação. E nessa noite eu pergunto para mim e para você, qual é o espelho, ou seja, qual é a imagem que nós estamos refletindo para o mundo? Ah, mas estamos passando num período de fogo, mas estamos sendo purificados. Porque aquilo que não presta, irmão, está saindo fora. Estão ficando realmente aqueles que Deus escolheu. Aqueles que Deus está chamando, aleluias, para uma última chamada. Não sabemos a hora, mas os sinais estão aí. Está tudo acontecendo. E isso está em torno do mundo todo. Então não reclame se você está passando pelo fogo, mas tenha a preocupação de que você será purificado. Porque se não for purificado, você será queimado pelo fogo. E eu particularmente, eu quero ser purificado. Porque lá em cima eu quero refletir a glória do Senhor. Eu quero refletir a face de Cristo. É para isso que nós vivemos às vezes sob pressão. Sadraque, Mesaque e Abednego, preste atenção. Então, no versículo 21 vai dizer, então eles foram atados com as suas capas, aleluias, e no versículo 23 vai dizer, e estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados, ou seja, amarrados, eles não tinham como se mover, não tinham como gritar, porque quem sabe estavam atados. E aqui é esta revelação que eu quero passar aos irmãos, aleluia. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães, não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo. E responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Quer dizer, no versículo 25, respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens, aleluias, soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto homem é semelhante ao Filho de Deus. Então eu entendo que o fogo, irmão, ele não vem para me prejudicar, pelo contrário, ele vem para me libertar. Ele vem, aleluia, para desatar, para arrebentar as correntes que nos tornam presos. Em meio às situações, às crises, às dificuldades, é isso que Deus quer fazer, quer provar em nós mesmos nosso caráter de obediência a Ele. De obediência ao único Deus que pode nos livrar do vale da sombra da morte. O único Deus que faz vir à vida aquele que já está morto. Lázaro, após 4 dias, já cheirava mal. Em tantos outros, aleluia, em tantos outros livros da Bíblia nós vamos ver a grandeza de Deus, de que Deus não abandonou eles. Jó, em meio à situação a qual ele viveu de um homem rico, passou a ser nada e ainda havia uma enfermidade que estava sobre a vida dele, mas ele não desonrou a Deus. Ele não se corrompeu com o seu caráter. Ele foi fiel até o final e Deus, aleluias, provando e testificando, tendo como testemunho o caráter de Jó, devolveu a ele em dobro tudo o que ele tinha, ainda mais. José não foi abandonado. Foi abandonado pelos seus irmãos, passou pela cadeia, passou por prisões, por humilhações, mas não se corrompeu. E quem foi José na história? Aleluia! Abraão, Moisés e tantos outros não se corromperam. E Deus pôde honrar
com o seu compromisso sobre a vida deles. E é por isso que eu digo, irmãos, nós, por muitas das vezes, nós nos corrompemos por pouca coisa. Corrompemos por 5 minutos. Mas é o suficiente para que Deus, às vezes, se entristeça conosco. Porque tantas vezes nos colocamos diante da presença de Deus e pedimos: Deus, se o Senhor puder fazer isso na minha vida, eu vou voltar aos teus caminhos, eu vou poder louvar, eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E quando Deus cumpre com a sua palavra, nós deixamos de lado, porque agora não precisamos mais de Deus. Aleluias, aleluias. E aí Deus nos testa, nos lançando numa fornalha de fogo ardente. E às vezes aquecida 7 vezes mais, para testar o nosso caráter, para nos purificar. Aleluias. Deus nessa noite quer nos purificar de toda enfermidade. Deus nessa noite quer nos purificar de toda a palavra de maldição que foi lançada sobre a nossa vida. Deus nessa noite quer purificar o seu casamento. Deus nessa noite quer purificar o seu ambiente de trabalho. Deus nessa noite quer purificar a união da sua família novamente. Ah, irmão, mas eu não falo mais com a minha mãe, eu não falo mais com meu pai, com meu irmão, não, é o que ele fez. Deus, é por isso que ele nos coloca sob pressão. É por isso que ele nos coloca sobre o fogo para nos purificar. Faça o que tem que ser feito. Obedeça a Deus. Se a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar um irmão 70 vezes 7 em um dia, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Às vezes somos melhores do que Deus? Não. Aleluias. E enfim, quando o quarto homem estava passeando dentro da fornalha de fogo ardente, com os Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não apagou o fogo. Pelo contrário, o fogo estava lá. Eles tiveram coragem. Eles não se corromperam, eles não tiveram 2 pensamentos. Se realmente eu me prostrar aqui diante da estátua, eu não vou ser lançado na fornalha de fogo ardente. Eles não cochearam em 2 pensamentos. Eles sabiam que pela fé deles, se eles entrassem na fornalha, se Deus os livrasse, seria glorificado o nome dele. Mas se não os livrasse, eles iriam continuar adorando e sendo fiel a Deus. Ao único Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração. Nessa noite, irmão, eu peço a você, e eu já tive muitas experiências com isso. Pessoas que me conhecem, eu já pude compartilhar vários testemunhos de Deus na minha vida. Por ser fiel a Ele. Por ser fiel a Deus. Ao único Deus que é digno de todo louvor e adoração. E eu já vou encerrar. No versículo 26 vai dizer: então chegou o rei Nabucodonosor no forno de fogo ardente e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aqui eu já vejo como Deus transforma as pessoas através da nossa vida. Aqui eu vejo que Deus sim pode alcançar as outras pessoas através de nós. Porque pensa bem, o rei Nabucodonosor há alguns momentos atrás estava furioso. Porque não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem sabe. Ele tinha consigo que ele deveria adorar a única estátua que era digna de toda adoração. Mas quando eles não se prostraram, passaram pelo fogo. O fogo ardente, não se queimaram. Não tiveram dúvida de que Deus estaria com eles em meio ao fogo. O pastor Pierre sempre fala bem sobre isso. Deus não apagou o fogo, mas Deus tirou o poder do fogo. Então, às vezes, nós vamos precisar passar pelo meio do fogo, mas se nós não nos corrompermos, o fogo não vai nos queimar. E às vezes é esse o medo que nós temos, porque nós acreditamos
Devemos obedecer a palavra de Deus e algo que nos acusa. E quando chegamos mediante a situação, assim, não, eu não vou conseguir passar por isso não. Porque nós, em nós mesmos, não nos confiamos. Sabemos que talvez vamos fraquejar. No meu tempo, aleluia, lembrei aqui de algo. No meu tempo, a qual eu servi um exército por um pouco tempo. Nós tínhamos um ditado lá de que ordem dada era ordem cumprida. Ei, quando alguém, se Deus te decretou, vai e faça, o que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando, minha irmã? Ah, mas é muito difícil. Se Deus disse vai, vai. O pastor pregou sobre Gideão. De 31, 32 mil homens, apenas 300 para enfrentar um exército de 130 mil soldados. 300 venceram, porque Deus estava com eles. Não se corromperam. Não se amedrontaram. Se Deus disse vai, vai e faça, irmão. Aleluias. Aleluias. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, do Rei Todo-Poderoso. Mas eu não vou conseguir. Isso depende de mim e de você. Por muitas das vezes as promessas de Deus em nossa vida não se cumprem. Há um ditado de que quando Deus nos promete algo, nós não vamos morrer enquanto a promessa não se cumprir. Isso é mentira, irmão. Porque se Deus tem uma promessa na nossa vida, cabe a nós acreditar na promessa que Deus tem e lutar por ela. Porque se nós ficarmos sentados de braço cruzado, esperando com que a promessa bata na nossa porta, eu tenho uma notícia triste para te dar. Essa promessa não vai se cumprir na sua vida. Mas se Deus diz que você vai ser um pregador, que se você vai ser alguém importante na história deste mundo, lute para ser. Se você vai ter uma promessa, estude a palavra de Deus se você tem um chamado de ser um pregador. Porque a palavra de Deus não vai descer, Deus não vai enviar um anjo e vai dizer, ó, aqui está a minha Bíblia. Vai abrir a sua mente, colocar a palavra de Deus aqui dentro e você vai ter a sabedoria. Não, precisamos estudar para que possamos transmitir a palavra de Deus. E é assim em qualquer outra área. Devemos lutar por aqui, pelos nossos sonhos, pelas nossas promessas. Não fique sentado aí esperando que as coisas, que o céu vai se abrir e o anjo vai trazer uma bandeja para você e dizer, aqui está. Não. Isso não vai acontecer. Tanto é que se fosse para acontecer, teria acontecido aqui diante de Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus teria, quem sabe, aberto os céus ou feito uma nuvem de chuva naquele lugar e apagado o fogo para que eles não se queimassem. Mas não. Eles entraram no fogo. Não tiveram medo. Tudo aquilo que os prendia foi quebrado. E assim eles puderam passear dentro da fornalha. E através disso, através da vida deles, agora o rei Nabucodonosor diz. Então chegou o rei Nabucodonosor na porta do forno de fogo ardente e falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Há pessoas que estão esperando apenas você, eu e você, saímos da prova, para testificar se não, realmente Deus existe. Há pessoas que dependem, que estão com esperança, porque viram o que Deus fez na minha e na sua vida. Não, mas o irmão Adalberto era lá do interior, era lá da roça, aleluia, não sabia falar nenhuma palavra em inglês, e hoje ele vive lá na Inglaterra. Hoje ele tem um negócio, ele não fala muito bem inglês, mas ele, consegue se virar. Então quem era eu lá há 10, 15 anos atrás e quem eu sou hoje? Porque Deus pôde transformar a minha vida quando eu obedeci a sua palavra e acreditei naquilo que Ele pode fazer. E às vezes essa palavra vem contra nós.
E é por isso que nós desistimos na metade do caminho. E às vezes as pessoas que estão com esperança de que você vai conseguir, para que elas também possam conseguir, todo mundo para na metade do caminho. Todo mundo para. Porque se eu, por exemplo, que sirvo a Cristo há quase 10 anos, se eu desistir agora, aleluia, qual é o espelho que eu vou estar refletindo? Qual é a imagem que eu vou estar refletindo? Uma imagem de fracasso de ter parado agora? Ou de alguém que acredita nas promessas que um dia Deus me prometeu? Que eu iria desfrutar do melhor desta terra. Que eu iria poder dar coisas boas àqueles que estão à minha volta. Então não desista agora, irmão. Não desista agora, irmã. Porque há pessoas que estão se espelhando em você. Há pessoas que precisam de mim, de você, para sair da fornalha. Como eu e você, por muitas das vezes, já saímos. Como eu e você, por muitas das vezes, passamos já pelo fogo, pelas águas. E estamos aqui para contar a história. Para contar o testemunho. Aleluia. Então o rei Nabucodonosor ajunta todos. E no versículo 28 eu termino aqui. E falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servissem nem adorassem a algum outro Deus, senão ao seu Deus. A qual Deus nós estamos servindo? Com quem nós estamos? Como está sendo o nosso comportamento? Estamos tentando se parecer com o mundo que está lá fora? Às vezes querendo se prostrar, mas tentando disfarçar para ser parecido com eles. Ou o nosso caráter, a nossa honra, ainda continua sendo a palavra que liberta. A palavra que nos fortalece. É a palavra de Deus que nos livra de todo mal. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Entrego essas palavras em nome do Senhor Jesus. Para você que deixou aí o seu pedido de oração, né? Vamos estar orando. O caderno de oração está na casa do pastor. Então, ainda há tempo, deixe aí o seu pedido, né? Alguém vai estar anotando o seu pedido no caderno de oração. Vamos estar orando por ele, por seus pedidos. Eu creio que o Deus a qual nós servimos, o Deus que curou uma dor de cabeça, o Deus que pôde ressuscitar a Lázaro, que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego do meio da fornalha de fogo ardente, pode livrar a minha e a sua vida, pode nos curar, pode nos renovar. Aleluias. Vamos então estar orando, né, pelos pedidos de oração. Vamos estar orando pela sua vida também, em nome de Jesus. Aleluias. Seu Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento diante da tua palavra, diante, Senhor, da tua presença. Pai, nós pedimos a ti que o Senhor, aleluia, continue nos abençoando, continue entregando a nós, Senhor, e fazendo com que o nosso coração volte a acreditar nas promessas a qual o Senhor um dia nos entregou. Pai, que o nosso caráter não se corrompa por valor nenhum, nem por ouro, nem por prata, nem por dinheiro algum, Senhor. Porque o caráter, ele não é comprado, Senhor. O caráter, ele é formado. Ele é formado, Senhor, desde o ventre da nossa mãe. É o Senhor que nos dá essa oportunidade de escolher a quem nós queremos ser. Eu costumo dizer, meu Pai, que por muitas das vezes o dinheiro, ele não nos corrompe, mas ele realmente nos revela quem verdadeiramente somos. Ah, Senhor Jesus,
Continua, meu Pai eterno, tocando nessas pessoas que estão pedindo neste momento oração. Pedindo, estão à espera de um milagre, meu Pai. Estão à espera de uma resposta. Senhor, que nessa noite, quem sabe, a resposta veio até eles, através dessa mensagem a qual o Senhor colocou. Pai, que se estivermos passando pelo meio das águas, não temeremos. Se estivermos passando pelo fogo, Senhor, nós não nos preocupamos. Se estivermos sendo provados, Senhor, aleluia, que nós possamos chegar ao ponto de ser totalmente purificados, para que possamos refletir a Tua face, a Tua glória, meu Pai. E eu sei, Senhor, que talvez pessoas estão aqui, estão há muito tempo sendo provados. Ah, Senhor, eu não aguento mais, ei, mas segura mais um pouco. Quem sabe o Senhor está tirando mais uma imperfeição, algo que estava aí, que estava precisando ser purificado. Ah, Senhor Jesus, vai até os hospitais também, meu Pai. Oramos, Senhor Jesus, por todos aqueles que estão nos leitos de hospitais. Senhor, pelas mamães que estão dando à luz, que tudo possa ocorrer da melhor maneira possível, Senhor. Ah, meu Pai, por aqueles que estão enfermos, estão em espera de uma cura. Deus, que o Senhor possa curá-los. Senhor, nós oramos e pedimos que o Senhor nos proteja de todo o mal, Senhor, de toda a enfermidade. Que nenhum mal, Senhor, venha sobre a nossa casa. Que o Senhor possa nos livrar, Senhor, e nos proteger com as suas mãos. Ah, meu Deus eterno, que o Senhor possa reatar, Senhor, esse casamento. Que o Senhor possa trazer para perto esse filho que está longe. Esse filho esse esposo, Senhor, essa mulher que fez a sua mala e saiu de casa. Senhor, que o arrependimento venha em seu coração e o Senhor traga de volta. Ah, meu Deus eterno, por tantos que lutam, Senhor, sobre os dependentes químicos. Purifica-o, Senhor, em nome de Jesus. Livra-o, Senhor, deste mal a qual o mundo os aprisiona. Deus, aleluias, eu oro pela minha família, Senhor, que está no Brasil, pela minha mãe, Senhor, pelos meus irmãos, pela família da minha esposa, Senhor, por todos aqueles a qual eu amo em Cristo Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos proteja e nos guarde de todo mal, para a glória do Teu nome. Amém. Irmão, nesse sábado haveremos o culto de Santa Ceia, né? Então, todos os irmãos que fazem parte da igreja de Swindon, de Oxford, eu creio que estaremos aí, aqueles que não puderem, estaremos distribuindo as ceias, né, às suas casas, seus lares. E teremos o culto, então, no sábado, eu creio em nome de Jesus. Não esqueça, se você quiser participar, de reservar o seu lugar aí com as secretárias no grupo, né? Então, quero agradecer a todos que tiveram comigo nesta live. Continue orando, irmão. Continue perseverando. Quem sabe eu e você somos os remanescentes a qual Deus está nos preparando. Deus está nos capacitando a cada dia. Não se corrompa por nada neste mundo. Aleluias. Estenda suas mãos. Pai, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, possa estar com todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Fiquem com Deus e até uma próxima em nome de Jesus.